diretoria da ARIP, né? O pessoal está aí, tá? O Vila Verde é o nosso diretor de marketing, ele é que faz o folder, ele que também buscou encorajar esse meio, ele domina muito bem as redes sociais. Inclusive, Vila, eu queria fazer uma consulta a você, antes de começar. Rapaz, eu recebi umas mensagens aqui da minha esposa, eu não sei se ela entrou lá para ver, e ela disse que é fora de ética, a gente na videoconferência está de gravata. Será que é mesmo, cara? Diz aí para mim, porque eu estou querendo tirar e agora eu estou com vergonha, porque eu já apareci de gravata, eu não sei, mas de repente, se for antiético, eu tiro, hein? Eu estou achando que é bom tirar, né, não, Sotano? Você que está aí na crista da única das videoconferências, minha esposa diz que não está no código de ética de videoconferência, rapaz. Acho que eu vou acabar. Eu não sei se está no código de ética, mas eu já aboli a gravata faz um tempinho. Eita, então foi fácil. Embora o meu avô, que é o Dr. Jeter Sotano, um dos fundadores do IRIB, 102 anos de idade, toda vez que ele me vê sem gravata, eu tomo um puxão de orelha. Poxa, Gutinho, você tinha que estar de gravata, tal, tão importante. E está bacana, assim. Ok, pessoal, sem mais delongas, feitas aqui todas as palavras iniciais de gratidão a todos os que ingressaram aí, o tempo precioso de vocês, eu vou, então, passar a palavra ao Dr. Augusto Sotano para que ele possa, então, fazer a apresentação das ferramentas de registro eletrônico e aí, juntos, nós vamos, então, amadurecendo esse que é um tema tão importante e oportuno, em especial no momento que nós estamos vivendo, né? Com a palavra, então, doutor Augusto Sotano. Legal. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Bem, eu estou. Aqui compartilhou. Tá joia. Só que agora ela parou de aparecer para mim. Deixa eu parar, porque aí eu não consigo acompanhar. Mas, de qualquer forma, pessoal, a ideia aqui desse bate-papo veio justamente para mostrar para vocês um pouco a nossa ideia do registro eletrônico, do que nós estamos fazendo, que é muita novidade. Agora a gente tem registro de imóveis do Brasil, temos a ONR por vir, e que já foi eleita a chapa nova, do qual o doutor Roberto, que aqui divide esse bate-papo comigo, faz parte como diretor, tem a honra de estar à frente desse projeto enorme, que é trazer, de fato, o registro eletrônico para o Brasil. Para mim é uma satisfação muito grande falar um pouquinho de tudo que a gente tem feito, que estamos fazendo, e apresentar um pouco das nossas ideias. Então, vamos seguir aqui. Então, eu te começo essa apresentação mostrando rapidamente o provimento 47 de 2015, falando, né, a ideia aqui é só a gente demonstrar como o registro eletrônico ele acabou se fixando aqui no país, buscando as centrais estaduais como a centralizadora, né, de fato, a responsável. Só um minutinho, que tem alguém tentando compartilhar a tela junto com o Dr. Augusto. Eu peço, por favor, que vocês não cliquem na opção de compartilhar tela, porque senão a gente perde a tela do Dr. Augusto. Pode compartilhar de novo, doutor, por favor? Deixa eu ver aqui. Porque para mim ela está sendo compartilhada. Calma. Ela parou de compartilhar porque alguém acabou compartilhando em cima da sua. Aí perdeu a sua. Vamos lá. Bom, pessoal, independente... Samira, acho que você está sem a... Oi? Eu ia te falar para você ficar com a apresentação aqui, eu ia falando, que seria mais fácil que essa Você quer me encaminhar por e-mail? Eu abro e compartilho. O ruim é que, doutor, melhor você ficar, porque tá entrando um monte de gente e eu já tô aprovando por aqui, que senão toda hora vai ficar aparecendo no meio da tela. Tá ok. Da apresentação. A não ser que se você quiser me enviar, o ruim é que vai ficar toda hora só aparecendo uma telinha em cima. Vamos seguir. Eu vou... Caramba. Tá bom.
que não estou conseguindo agora apresentar a tela. Manda aqui para mim, eu compartilho, não tem problema. Manda por aí. Foi? Não, foi. Vamos lá. Tá aparecendo aí? Agora tá sim. Tá joia. Bom, então, a ideia aqui era falar rapidamente, até para o próprio usuário entender um pouco como funciona essa porta de entrada para os registradores, né, essa segregação entre centrais estaduais. Desde esse provimento, já havia a ideia e a previsão da interoperabilidade entre as centrais estaduais, e o que, de fato, vinha acontecendo de uma forma muito residual. Nós tínhamos poucos projetos realmente nacionais, né, em que pese o NR já tivesse previsto em 2017, né, as centrais estaduais permaneciam operando sem essa integração. E como o NR demorou para vir ele teve seu estatuto encaminhado para o CNJ, na própria previsão da legislação federal, falava na aprovação do estatuto desse operador nacional do registro pelo CNJ. Então, como ficamos quase 2 anos aí aguardando essa aprovação, as centrais estaduais, vamos parar de falar também de centrais estaduais, acho mais legal a gente falar das associações, né, de registro de imóveis, atendendo uma demanda de unificação e padronização nacional do registro, partiram para um projeto de interoperabilidade, que é o tal do Registro de Imóveis do Brasil, do Colégio do Registro de Imóveis, de Registro de Imóveis do Brasil, e que eu também estou coordenando os projetos lá. O presidente é o Flaviano Galhardo, o mesmo presidente da Arisp, mas o doutor Roberto tem participado como o integrante de Pernambuco, e, bom, então a ideia é mencionar aqui também que o provimento 89 de 2019, que agora veio consagrado em dezembro do ano passado, trouxe novamente o Operador Nacional do Registro à jogada, tá? Quem iria comandar o sistema de registro eletrônico de imóveis, com uma série de prerrogativas importantes, que é uma previsão legal, um respaldo do judiciário, né? Então, a gente pararia de ter normas estaduais dissonantes, na medida que você teria o Conselho Nacional de Justiça como grande órgão emanador de regras para tratar do registro eletrônico. O próprio doutor Flauzilino, atual presidente do NR, recém-eleito, falar muito da questão de que as centrais estaduais, assim como as associações, elas não tinham um caráter vinculante, né, pela própria forma da lei, que ninguém é obrigado a se associar, e o Operador Nacional, ele traz essa questão da obrigatoriedade de todos os registros de imóveis do país se vincularem a esse organismo, tá? Então, eu acho importante a gente imaginar centrais estaduais como um passado, um presente, que está aqui para nos auxiliar ao atendimento, inclusive, desse momento de pandemia, mas a gente tem que imaginar o Operador Nacional de Registro Eletrônico como sendo o futuro do registro eletrônico, tá? E ele prevê aqui, são 3 braços, né? Ele vai ter a implantação do SREI dentro dos cartórios, a implantação do serviço compartilhado, aí a coordenação e o monitoramento das centrais de serviço eletrônico, né? Então, a gente vê aqui que o operador, esse SAEC, que ele é criado, que ele vai ser administrado pelo Operador Nacional de Registro, ele quem vai coordenar os trabalhos das centrais estaduais, que era mais ou menos o que nós já vínhamos fazendo pelo Registro de Imóveis do Brasil, nessa interoperabilidade. O termo de cooperação firmado lá já previa que tudo que fosse feito seria entregue para o NR, porque o que nós queremos nesse trabalho é não termos ilhas de excelência, e sim um padrão nacional de registro eletrônico, tá? Antes de falar do provimento, doutor Roberto, eu gosto muito de mencionar, e aqui eu vou mudar um pouquinho só a apresentação, pelo seguinte, a gente tem, quando fala em registro eletrônico, nós temos 3 prismas que a gente tem que olhar, tá? O primeiro deles é dentro do registro de imóveis, né? E eu não costumo falar muito aqui na minha apresentação sobre esse lado, porque eu acho que ele é uma atribuição do ONR, né? Mas a gente não pode esquecer que o registro eletrônico está previsto desde da Lei 11.977 de 2009, tá? Tem um segundo ponto que a gente trata de registro eletrônico, que é essa questão da porta de entrada,
que são as centrais estaduais, futuramente o SAEC, tá? É a forma que o público vai conseguir acessar os registros de imóveis, seja eles o público incorporadoras, instituições financeiras, autoridades administrativas, membros do judiciário, é essa porta de entrada. E existe um terceiro ponto, que é onde eu foco mais para os utentes da plataforma, para os usuários da plataforma, que é a questão do título digital, né? Porque é o lado do outro lado, aquilo que vem para a gente, para o registro de imóveis em formato eletrônico, né? Mas eu acho que aqui eu tenho que falar rapidamente um pouco também do S-REI, para desmistificar um pouco algumas questões. O S-REI, ele sempre foi visto, e olha, embora concebido pela Lei 11.977 de 2009, sempre foi visto como um dromedário, uma coisa de difícil execução, e eu gosto de ver o registro eletrônico do lado de dentro do cartório, da nossa porta ali do dia a dia, como uma ferramenta de otimização de trabalho, né, porque quando a gente fala de registro eletrônico, o que na verdade se pretende é que a informação eletrônica, que não precisa ter esse nome, é que a informação esteja disponível para o próprio registrador a partir de um ato que ele pratica um registro. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê, e eu tenho uma experiência, já fui interventor em outros cartórios, eu conheço a realidade do Estado de São Paulo muito a fundo e consequentemente não, mas conheço a realidade de várias outras serventias no interior, e a gente sabe que, não obstante o tamanho do cartório, a maioria dos cartórios não tem esse conceito, mesmo o maior e do menor ao maior, eles praticam um ato de registro e aquela informação vai para uma matrícula chapada, passa-se 6 meses, 1 ano, vem um novo ato para aquela mesma matrícula e o próprio funcionário do cartório vai verificar quem é o proprietário daquela matrícula, se ele tem direitos ali possíveis daquele ato, se existem alguma restrição. Então, quando a gente está falando de registro eletrônico, é a informação de disponibilidade do próprio oficial, do próprio escrevente do cartório, né? E eu sempre faço a provocação para os senhores aqui todos, quando a gente fica falando aqui de centralização de dados, etc., eu pergunto, o senhor tem seu dado estruturado? Você tem um registro eletrônico dentro do seu cartório? Não tenho. Em geral, você vai ouvir 99% dos registradores vão dizer, parte dos meus dados, etc. E aí a pergunta é simples, tá? Você consegue dizer quem é o proprietário da matrícula número tal? Quase 98% dos cartórios não vão saber dizer de imediato quem é o proprietário da matrícula número tal. Sabe, no entanto, existem parceiros de vocês que já têm essa informação. Tá? A Receita Federal, quando você preenche a DOI, ela tem essa informação. Quando você tem uma parceria com o seu município, que você atualiza o dado cadastral, ele tem essa informação. E aí você vai falar assim, mas como que a prefeitura tem um registro eletrônico que eu não tenho? Porque ele não se preocupa com toda a qualificação do ato. Uma vez que você já deu fé pública que aquela pessoa é a proprietária e que aqueles direitos são os ativos, não existe indisponibilidade, ele podia dispor do bem, não tinha nenhuma restrição, e você praticou uma nova venda e compra, ele já passa a alimentar o sistema dele para dizer imóvel da matrícula tal, contribuinte número tal, proprietário CPF tal. E se alguém perguntar para essa prefeitura ou para a Receita Federal se eles sabem essa informação, eles vão dizer, sei essa informação. Com base no quê? Com base na informação que os cartórios me enviaram. Então, é simplesmente a mudança do conceito, você parar para entender que você precisa guardar essa informação para você trabalhar, entendeu? Porque quando você guarda essa informação, o seu serviço vai ser otimizado, porque quando vier uma nova venda e compra, você já vai poder dizer que se aquela pessoa poderia vender, você não precisa mais olhar a matrícula, você não precisa mais se socorrer de aquelas situações de verificar se todas aquelas penhoras já foram canceladas ou não. A gente tem situações diversas que a gente sabe, matrículas super trabalhosas, e uma vez que você praticou o ato, você deveria sim guardar essa informação. Isso, para mim, é o registro eletrônico.
tá? Quando a gente começa a falar de blockchain, começa a falar de muita coisa em relação à forma disso ser feito, você começa a complicar. É muito difícil para você dizer se a pessoa é proprietária do imóvel, credor de uma hipoteca, credor de uma alienação fiduciária, credor de uma penhora. Ele é credor, o outro é titular de direito. Então, assim, é muito simples. E a gente já tem cartórios no país que já fizeram essa transformação e tem serviços extremamente automatizados e céleres e com muito mais segurança, porque você não acaba tendo retrabalho. Então, é preciso a gente mudar um pouco dessa cultura, e principalmente a cultura de achar que, mas eu não vou mais olhar a matrícula para fazer o ato novo, mas você já olhou quando você acabou de registrar, você já emitiu uma matrícula e deu fé pública naquela informação. É você confiar na sua própria informação. Tá? Então, fica esse recado do S-Rei, que a gente não vai mais tratar aqui, e agora a gente vai falar um pouco dessa porta de entrada e depois dos títulos judiciais. Roberto, você gostaria de adicionar alguma coisa nesse ponto sobre o S-Rei, ou posso seguir com a apresentação? Não, pode seguir, mas eu acho que é bem importante você dizer que a gente pode, na verdade, olhar para o S-Rei como uma forma inteligente de trabalhar, ou seja, né, se eu faço um registro, analiso uma matrícula, sei quem é proprietário, sei que o credor é o banco, se eu tenho essa informação de uma maneira fácil e organizada, então eu não preciso ter que fazer esse retrabalho a cada vez, né? Assim, eu gostei dessa maneira de pensar o registro eletrônico, ou seja, é trabalhar de modo inteligente. Pode continuar. Legal, exatamente isso, e saibam que para isso você não precisa de nenhum sistema, é caríssimo. Tá? É só um sistema que retém o dado que você já usou para praticar o ato da matrícula. O seu editor de texto ele já vai imputar dados, basicamente, hoje a maioria dos sistemas no mercado já dispõe disso. Eu acho que o NR vai ter que criar independente da discussão de ter um software institucional ou não, etc., eu acho que uma das missões do Operador Nacional de Registro também é criar parâmetros mínimos para os softwares que vão estar disponíveis no mercado. Porque um software que não retém a informação, ele nunca vai conseguir atender o nível mínimo de registro eletrônico. Tá? Mas a maioria hoje no mercado já dispõe dessas funcionalidades. Bom, vamos lá, seguindo. Então, quando a gente entra aqui fala do provimento 94, justamente na questão do atendimento, nesse momento tão difícil, né, da nossa sociedade, então, por conta dessa situação de isolamento, muitas pessoas, usuários do sistema, passaram a nos procurar, para entender como que os cartórios no país, no estado de São Paulo, em Pernambuco, estão funcionando, e a nossa resposta está dentro do próprio provimento. Nós temos uma volatilidade tremenda, na questão da abertura das portas para atendimento ao público, tá? Além das várias, dos vários provimentos estaduais, a gente está sujeito a decretos estaduais, uma intervenção municipal, e o próprio provimento do CNJ, ele é muito claro nesse sentido, a gente passa isso para o público, de que se você tiver alguém dentro de uma serventia que for diagnosticado, um funcionário ou registrador, que for diagnosticado com o COVID, o cartório é obrigado a suspender o atendimento presencial. Tá? Então, o provimento 94, de imediato, já dispõe sobre o atendimento à distância, tá? E o atendimento à distância, ele coloca as centrais estaduais como uma faculdade de utilização dos usuários, desde que essas centrais não cobrem aquelas taxas, os valores de serviço para manutenção do serviço. Tá? E é o caso da nossa plataforma Registradores, que vocês se utilizam aí também. Então, hoje, o usuário pode se utilizar do serviço de e-protocolo, certidão, de forma 100% gratuita, e o próprio Dr. Roberto me chamou a atenção em relação a esse ponto de Pernambuco, que vocês não têm uma prenotação de entrada que existe em São Paulo, por exemplo, e outros estados, que a pessoa tem que deixar um valor mínimo para conseguir acessar o registro de imóveis. De vocês, o uso é totalmente gratuito da plataforma, ele consegue entrar, enviar, se cadastrar e enviar, sem ter saldo, para depois só da resposta do cartório se o título está apto ou não, que essa análise vai começar a ser realizada. Eu vou, Roberto, mencionar ainda essa questão do e-protocolo, aí você pode falar depois, mais uma vez, dessa questão do custo, tá?
Ok. Eu só vou fazer um parênteses aqui, só para mencionar que aqui a gente está trabalhando com 2 sites, basicamente. Tá? O registrodeimóveis.org.br é o nosso registro de imóveis do Brasil. Se vocês olharem o Quem Somos lá, vocês verificarão que são todas as centrais, mais do que as centrais estaduais, são as associações estaduais e algumas ANOREGs, porque nem todos os estados têm associações exclusivas de registro de imóveis. Tá? Então, a gente já tem aqui praticamente, eu acho que são 20 estados hoje integrados aqui dentro, e só que como a ideia aqui do Registro de Imóveis do Brasil foi fazer essa interoperabilidade e não existiu o ONR, a gente começou com serviços que não eram os nossos usuais do dia a dia das próprias centrais já existentes. Tá? Por isso, a gente precisa fazer essa distinção. O que nós estamos falando aqui de registro de imóveis do Brasil, nós estamos falando da associação das associações, e vão ter serviços diferentes daqueles que estão dentro da central registradores, que é a plataforma estadual que vocês se utilizam. Tá? Aqui são o mapa das centrais estaduais que os demais estados possuem. Temos aqui 5 que nós estamos trabalhando, que hoje não contam com nenhuma central estadual, mas que estão em fase de operação. A gente ofereceu a central registradores sem custos também para esse pessoal. Tá, mas isso é bom vocês saberem até para os próprios usuários, às vezes perguntam muito, mas como eu faço para acessar tal local e tal local? Então, esse é o caminho. No próprio Registro de Imóveis do Brasil, se você clicar em e-protocolo, ele não tem o serviço de e-protocolo, mas ele vai te redirecionar a uma central estadual. Tá? Aqui, falando especificamente agora do e-protocolo, tá? Estamos falando agora, então, da registradores.org.br, que é a central estadual de Pernambuco, tá? Com as características de isenção que eu mencionei durante a pandemia, da certidão e também do e-protocolo. Importante a gente observar que quando nós criamos o e-protocolo, nós reformulamos ele o ano passado na gestão do Galhardo, que é o presidente do Registro de Imóveis do Brasil e da ARISP, Dr. Flaviano Galhardo. Nós remodelamos o e-protocolo para ser um espelho do artigo 221 da Lei de Registros Públicos. Tá? Então, quem pode usar o serviço é qualquer pessoa, tá? Física, jurídica, tabeliães, instituições financeiras, advogados. A gente tem que imaginar sempre o e-protocolo sendo um espelho do físico, né? Então, se a pessoa podia ir no balcão do seu cartório, podia ser um motoboy, podia ser um despachante, podia ser o corretor de imóveis, podia ser o advogado, não necessariamente o comprador ou o credor tinha que ir lá dar entrada no registro de imóveis. Da mesma forma é o e-protocolo, você pode ter intermediários usando a plataforma, como eventualmente você vai ter uma pessoa que é a direta interessada naquele título, por isso nós não fazemos uma pergunta de quem é aquela pessoa que está se apresentando e qual a relação dela com o documento. Tá? Quais títulos podem ser enviados? Como eu mencionei para vocês, a ideia aqui foi o artigo 221, tá? Escritura pública, instrumentos particulares com ou sem força de escritura pública, títulos judiciais, títulos administrativos, requerimentos. Nós deixamos até bem claro, olha, requerimentos para averbação de garantias. A ideia, a gente quer oferecer em breve um requerimento já preenchido na plataforma, que a pessoa já possa assinar, enviar digitalmente e já enviar diretamente. Hoje a gente não tem isso lá, a gente tem os modelos de requerimento para as pessoas preencherem, mas a pessoa precisa gerar esse arquivo num sistema, gerar esse arquivo em PDF no seu computador e depois assinar digitalmente, para depois poder anexar no e-protocolo. Tá? A gente quer caminhar para que a pessoa já preencha o requerimento na própria plataforma, já assine digitalmente, isso possa ser enviado. Tá? Mas a grande questão aqui, tá, para a gente desmistificar, esse aqui seria o passo a passo do usuário, ele acessa o serviço. O 2 é a primeira chave que a gente tem que imaginar. Quando nós estamos falando aqui de e-protocolo, nós estamos falando de título digital. Tá? O título digital foi criado pela MP 2200 de 2001. Tá? O título digital tem a mesma validade que um documento físico, mas ele tem as características próprias dele, que é o item 7 aqui,
que é o mais difícil da gente trabalhar, que é a quebra do paradigma que nós estamos habituados a trabalhar como profissionais do direito. É uma situação um pouquinho mais chata para o nosso dia a dia, mas que todos os nossos usuários estão apanhando, mas que a gente vai ter que começar a dominar se a gente quiser migrar para o século XXI de uma forma robusta, porque no futuro talvez a gente não tenha mais papel, né? Muito provavelmente os nossos filhos, sobrinhos não vão fazer contratos da forma que a gente já estava habituado a fazer, então, senão nós vamos ser os únicos que continuarão mantendo aqui esse meio, porque nenhum outro meio jamais são feitos dessas maneiras. A gente tem alguns exemplos em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma grande corretora que chama Quinto Andar, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Quinto Andar faz seus processos totalmente digitais, não usam as regras que a gente precisa usar da ICP, e eles têm mais de 50 mil locações em São Paulo, se eu não me engano são 40 mil e alguma coisa, um pouquinho menos de 50 mil, e nenhuma delas é levada a registro. Como a gente não oferece uma solução que permite o registro, ou não oferecia, o meio se adequa, entendeu? O locatário e o locador querem continuar contratando de uma forma prazerosa, sem precisar sair de casa, sem precisar reconhecer firma. Então, o título digital é uma necessidade para a sobrevivência dos registradores, tá? Em agosto do ano passado, nós fizemos uma apresentação nesse sentido. Esse aqui eu estou tirando porque isso é mais para o usuário comum, tá, pessoal? Eu estou pulando, que é como ele deve preencher e enviar, basicamente não tem nada, mas aqui que é o grande tema, tá? Nessa apresentação, em agosto do ano passado, para os registradores do Estado de São Paulo, a gente discutiu muito sobre os títulos eletrônicos, e na minha apresentação, inclusive, a gente falou do contrato a partir de dados estruturados, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tá? Que é uma outra modalidade de contratação, ela vai além do nato digital, ela é o efetivamente eletrônico, o que é muito legal, tá? Porque a gente vai ter uma atualização de base de dados dos cartórios a partir da base de dados de instituições financeiras, ou a partir da base de dados dos notários, tá? Ou outros players que a gente vem um dia julgar passíveis de ter essa interoperabilidade. Quando eu falo de interoperabilidade, bom, se eu estou pulando já para esse próximo, é que esse é o meu tema de paixão aqui, mas eu vou voltar aqui só para os documentos mais simples, a gente vai falar um pouco desse estruturado. Senhores, o PDF nato digital, produzido originalmente em formato digital e assinado digitalmente pelas partes, esse é o que está previsto no provimento 94, previsto na ICP 2200, está previsto no provimento 47, sempre foi tratado como documento digital tradicional que poderia ser admitido para registro em substituição o documento físico, tá? Quando a gente fala do nato digital, ele nada mais tá? O nato digital, um documento que ele nunca foi impresso, ele não foi para o papel. O Word, em tese, que você trabalha na sua máquina, ele é um nato digital, tá? O problema do Word é que ele é alterável, né? Por isso, quando a gente vai para o padrão PDF, ele quando você, em vez de você imprimir você escolher você colocar a impressão do Word, em vez de você imprimir para a sua impressora local e gerar o papel, você vai imprimir para gerar um PDF, tem vários geradores de PDF no mercado, e ele converte aquele seu arquivo em formato texto numa chapa, com alguns dados, tá? Que é o PDF tradicional que nós estamos acostumados a lidar. O PDF-A nada mais é do que uma extensão ainda mais fechada, né? Eu gosto de chamar como se fosse um envelope, né? Imagina que o seu arquivo está sendo envelopado, e quando você assina digitalmente esse PDF-A, tá? Então, se você for assinar digitalmente um PDF, ele já converte, sem você perceber, num PDF-A. São terminologias ruins, mas na prática você vai pegar seu arquivo de Word, gerar um PDF, e quando você quiser assinar digitalmente esse documento, ele converte num PDF-A, e aquela sua assinatura eletrônica, ela envelopa e dá um timbre, uma chancela
dizendo que aquele documento não pode ser alterado, e a tal pessoa assinou aquele documento. E você pode pegar esse documento, mandar por WhatsApp, por e-mail, e colher a assinatura de quantas pessoas você quiser nesse documento, e cada assinatura dessa vai constar nesse envelope. E você tem plataformas que o pessoal te utiliza, a gente tem agora a nossa nova no registro de imóveis, o nosso assinador, que você consegue colocar quantas pessoas precisam assinar, e aí ele envia mensagem para essas pessoas assinarem digitalmente esse documento, e aí é simplesmente uma gestão de arquivos, são funcionalidades a mais para várias pessoas assinarem o mesmo arquivo, e todo mundo vê quem já assinou e não assinou, mas na prática, esse arquivo pode ser assinado por 1, 2, 3 pessoas, sendo encaminhado por WhatsApp de 1 para 1, tá? Todo mundo assina digitalmente, no final, a pessoa colocaria no e-protocolo, anexaria na hora de anexar documento digital, esse PDF é assinado digitalmente por todo mundo, isso iria para o registro de imóveis, o registro de imóveis verificaria o quê? Olha, é um documento gerado em PDF-A e todas as assinaturas das pessoas estão lá com requisitos ICP. Tá? Hoje, é necessário utilizar um validador do ITI, mas a gente já quer colocar na próxima semana, já deve estar no ar, que a própria central registradora já valida todas as assinaturas, se elas são ICP ou não, para o registrador não precisar nem fazer a confirmação das assinaturas. E essa confirmação das assinaturas é similar mais ou menos ao que acontece hoje na prática com o reconhecimento de firma, quando a gente faz o reconhecimento de selo, tá? Você recortaria aquele hash da assinatura eletrônica, passaria no validador, detalhe, né, esse dado você consegue extrair do próprio, né, cortar ele, copiar ele, passar dentro do site do ITI, e ele vai validar a assinatura, assinado por quem, etc. Então, esse documento tem todos os requisitos de um original, ele é um nato digital, tá? O segundo documento que está trazendo uma grande transformação aí no mercado, e o pessoal calhou exatamente nesse momento de pandemia, é o documento PDF-A digitalizado com metadados e assinado digitalmente nos termos do decreto. Tá? Esse documento em PDF-A, vamos desmistificar de novo alguns pontos. PDF-A é um arquivo que vai ser gerado pela digitalização e assinatura digital. Então, na prática, é uma digitalização com alguém com um certificado digital para assinar digitalmente essa digitalização. O decreto, tá? Eu tenho o decreto ao final aqui, vale mencionar, não foi criado, tá? Esse aqui é o nosso digitalizador que faz a digitalização, tá? Nos termos do decreto que mencionado, tá? O decreto, ele não foi criado para esse momento de pandemia, ele veio regulamentar a Lei da Liberdade Econômica, tá? A Lei da Liberdade Econômica, ela traz uma carta, quase como se fosse o artigo 5º da Constituição, direitos do cidadão. Dentre esses direitos está a possibilidade de digitalização para fins de arquivo, tá? E ele traz essa digitalização teria que ter requisitos técnicos, tá? E o legal, se você observar, o artigo 5º, ele chama o documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato perante pessoa jurídica de direito público interno. Tá? E o provimento 94 teve o bom senso de esclarecer essa dúvida, que isso também vale para o registro de imóveis. Se vale para todo mundo, também vale para o registro de imóveis. Então, nós estamos falando de uma digitalização que não é de um documento nato digital, nem poderia ser, porque ele estava um documento físico sendo digitalizado, tá, por qualquer pessoa, tá, nos termos do decreto, nos termos da Lei da Liberdade Econômica, que já era uma MP, já foi consolidado em lei, tá, e as pessoas me perguntam, mas Augusto, você acha que isso veio para ficar? Eu não tenho dúvidas, tá, porque essa foi a bandeira do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, e o Sérgio Moro também assina esse decreto, e a própria medida provisória que vocês conhecem, e depois convertida em lei. Então, senhores, aqui a questão é mais de requisitos, tá? Nós estamos falando aqui da assinatura digital da pessoa que vai fazer a digitalização, tá? Isso é importante ser mencionado, não tem relação direta com a pessoa necessariamente que fez parte do contrato.
A pessoa que está digitalizando, a gente está tentando amarrar para ela ter uma certa relação, ser uma incorporadora, ser um escritório de advocacia, etc., através da forma dele do cadastro do e-protocolo. Mas, em tese, essa digitalização pode ser feita por qualquer pessoa que tenha um certificado digital, tá? Aqui, vamos só mencionar os requisitos. De novo, ele pede o certificado digital, que é o eCPF, para garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e dos seus metadados, porque ele também, a hora que você faz a assinatura digital dessa digitalização, ele faz aquele envelope que eu mencionei para vocês e garante essa autoria da digitalização. Esses padrões técnicos mínimos a gente oferece já no nosso digitalizador, e os metadados, só para esclarecer também, esses metadados, eles são extraídos, ele tem um primeiro campo, metadados nada mais são do que campos de preenchimento. As pessoas falam, nossa, metadados, nome complexo, são os campos de preenchimento. Então, o primeiro metadado aqui, só para vocês entenderem, é assunto. Qual é o assunto? A palavra-chave que representa o conteúdo. Pode ser o tio Patinhas alugando empório para o Zezinho. Não importa, ele é de livre preenchimento e é de utilização apenas do usuário. E o usuário pode não querer mandar esse arquivo para o protocolo. Esse decreto não veio para o registro de imóveis, ele veio para a sociedade brasileira. Tá? Agora, se ele seguir esses padrões, que é usando o ICP, o que eu consigo garantir daquele usuário? O autor, o nome de quem está fazendo aquela digitalização, a data e local da digitalização eu consigo fazer, na medida que a gente já tem no nosso digitalizador, esse aqui que eu mencionei para vocês, tá? O nosso digitalizador, ele já pega o metadado que ele consegue cruzar o IP do usuário com uma geolocalização, até se ele estiver usando uma VPN na Suíça, a gente determina uma incompatibilidade no digitalizador, ele não consegue digitalizar, e a mesma coisa o carimbo do tempo, que garante o horário da digitalização, assim ele não pode usar o horário da máquina dele, porque ele vai usar sempre o do nosso assinador, e o nosso assinador pega o horário do Observatório Nacional. Tá? Então, são esses metadados, mas que para o usuário ele não percebe que ele está preenchendo nada. A gente já envelopa para ele aquele arquivo, e isso já vem tudo para o registrador. Tá? Com base nesse decreto, então, nós tivemos a possibilidade de documentos físicos que não tinham como ir para registro, por não ser digitais, tá? Agora podem ser digitalizados, assinados digitalmente por um terceiro ou alguém que participou do ato, e isso ser enviado para registro e tem validade de original. Então, ele pega lá na 6.015 aquela discussão se é cópia autenticada, se pode ir ou não, ele foge dessa discussão, porque nos termos da própria lei, ele vale para todos os efeitos como original. Tá? E aqui não sou eu, Augusto, que estou falando novamente, isso veio do nosso presidente. E acho que é só importante fazer um paralelo, um terceiro, que é bem interessante a gente mencionar, que as pessoas falam, mas vocês não conseguem fazer uma validação lá no Central Registrador sobre o tipo de documento que está sendo enviado, só permitir assinado digitalmente da forma correta, etc. A gente não pode fazer essa barreira, porque, por exemplo, uma coisa que é importante, a gente tem um PDF simples, que, de fato, ele é entendido como uma cópia simples, sempre foi. Então, se alguém digitalizar um documento e enviar, esse vai ser sempre uma cópia, você devolveria no balcão do seu cartório, muitas vezes sem sequer prenotar, pedindo original para você qualificar. Aqui a regra vale a mesma, com uma exceção, tá? Tem o documento PDF, que é o confirmável eletronicamente, a gente tem a CND da Receita Federal. Ela pode ser impressa em qualquer formato, porque ela tem o hashzinho que você consegue validar a autenticidade dela lá no site da Receita Federal. Então, você não está fazendo o ato do registro com base naquele PDF que entrou pelo protocolo, mas sim com base na informação que você está obtendo direto na fonte da Receita Federal. O ESAD, hoje o Tribunal de Justiças, em gerais, já se utilizam desses formatos para todos os documentos emanados do tribunal, então você também, em tese, não precisa de um documento de PDF-A, assinado digitalmente, nada disso, porque consegue validar que aquela ordem veio de um determinado juízo, tá, em determinado processo, e você consegue validar esses dados no próprio site do tribunal. Isso funciona também em São Paulo, a gente já tem uma prova fácil, que são alvarás
e averbações de construções também já sendo eletronicamente confirmáveis. A gente tem restrições administrativas diversas já sendo criadas dessa maneira. Então, aqui, em tese, poderia até uma foto que você não vai estar praticando o seu ato de registro com base na foto, mas sim com a fonte de origem. Tá? E ela é importante a gente fazer um paralelo aqui, que ela está linkada com a nossa nova certidão, que a gente vai falar mais adiante, mas a nossa nova certidão tem esse formato também. Diga, Augusto, me permite iniciar aqui já uma interlocução e tentando até traduzir algumas dúvidas que no chat aqui estão sendo levantadas. Primeiro que a gente fica sempre, acho que todo mundo, muito impressionado com essas nomenclaturas novas, né, Nato Digital e PDFA, né, eu sei que você tem buscado desmistificar bastante coisa. O meu intuito aqui era a gente tentar criar ou pensar exemplos práticos e concretos, tá bom? Então, por exemplo, você estava explicando essa questão, que é esse segundo item aí, esse documento que está digitalizado com esses metadados, ou seja, desse formato especial, e assinado digitalmente nos termos do decreto. Então, uma pergunta que eu percebi de alguém seria assim: suponhamos que um usuário, ele está com a sua escritura em casa, com o seu traslado, tudo bem? Escritura pública, compra e venda, mas ele não levou a registro pelos procedimentos ordinários físicos de ir ao balcão. Ele está com ela. A pergunta é, se ele tem um certificado digital, esse usuário está lá com a escritura na qual ele adquiriu um bem, se ele entrar no assinador, que você já mostrou aí algumas vezes, esse próprio assinador do registro de imóveis, e lá realizar a digitalização, e assinar digitalmente apenas com o certificado dele, comprador, e enviar isso pelo e-protocolo, então nós receberemos esse como um título apto e seguro para o processamento do registro, ou, que era a pergunta, nesse caso não, teria que ir atrás do certificado digital também do vendedor. Acho que você entendeu a pergunta, eu estou tentando dar um exemplo. Foi perfeito, Roberto. É que você já falou exatamente o passo todo perfeito e que dá registro, exatamente. O portador de um documento físico é passível de registro, no caso, uma escritura pública, tá? Poderia ser um contrato particular, que precisaria de reconhecimento de firmas, se ele estivesse com as firmas reconhecidas. Então, a gente está falando de um documento físico original que seria apto para registro. Pelo balcão ele entraria normalmente, mas a pessoa, por exemplo, não está saindo de casa. Então, ele pode digitalizar com o nosso digitalizador, e o único pré-requisito que ele teria é se cadastrar lá no registro de imóveis e preencher nome e senha, mas ter um certificado digital ICP Brasil, que é o ECPF, que é o requisito hoje para essa digitalização. Perfeito, entendi. Além disso, nós conhecemos, é um caso mais tranquilo, seria o próprio tabelião, ele poderia emitir um traslado dessa mesma escritura e ele, tabelião, assinar digitalmente e enviar para nós pelo protocolo, que também seria um meio pelo qual nós aceitaríamos. Esse é o item 4, inclusive, tá? E o provimento 95 do CNJ trata bem da matéria também, é bem tranquilo, que ele seria a certidão da escritura, né? Ou o traslado da escritura, e aí ele poderia ter ela física e convertido em digital, através que eles chamam de desmaterialização. Certo. Que é, na prática, a digitalização, mas chamam de desmaterialização. E para não ficar sem tentar buscar um exemplo desse primeiro item que você disse, que seria esse PDF Anato Digital, que foi originalmente produzido em formato digital e assinado digitalmente pelas partes. Vou tentar imaginar aqui um exemplo também. Posso dar o mais simples de todos? Para a gente desmistificar. A pessoa quer dar entrada, um advogado quer dar entrada num requerimento para verbal qualquer coisa, um casamento, tá? Lembrando que a certidão do registro civil, ela é um documento eletronicamente confirmável, um site confiável, então ela pode ser, eles também emitem certidões digitais, então o advogado está juntando essa certidão para averbar, tá? Ou ele está juntando um outro caso muito bom também, aquela averbação pré-executória, tá? Que ele tem uma certidão
judicial, e aí ele precisa fazer um requerimento indicando quais os bens que ele quer que incida aquela restrição, tá? Ou que ele pretende a averbação. Eu já entendi. Então, por exemplo, o requerimento, a pessoa que vai digitar lá no Word, no final ela salva num PDF, nunca imprimiu, ela assina digitalmente e encaminha para nós, e isso vale como requerimento que é necessário para a prática do ato. Ele vale como o original físico, ele é original no ato digital. Certo. Perfeito. E o último, assim, o terceiro, acho que você já deu bons exemplos, como a certidão. Do nato digital, vale a pena mencionar só, Roberto, vamos imaginar um contrato de venda e compra, ou um compromisso de venda e compra. Aí essa é a maior dificuldade, tá? É legal o pessoal entender onde está o gargalo para todos os usuários, incorporadores, etc., que fazem muitas vezes até sem escritura pública. Precisa do certificado digital, nas nossas regras, de todas as partes, que é o ECPF. Todas as partes, leia-se, vendedor e cônjuge, comprador e cônjuge. Né? Se tiver testemunha assinando, teria que ter o CPF das testemunhas nos casos em que ela é exigida. Então, essa só é a única questão dos contratos esse da primeira hipótese aí, não é isso? Ou Exato. Seja, essa compra e venda, onde é todo mundo casado, cônjuges e, inclusive, testemunhas, todos precisariam ter o certificado digital para o nato digital. Mas o exemplo que você deu na segunda hipótese é, se eu já tenho um contrato original com as firmas reconhecidas, mas ele está em casa, uma única pessoa pode, com o seu certificado digital, realizando essa digitalização especial, poder, então, enviá-lo valendo como documento físico original pelo e-protocolo. Perfeito. Certo. Então, feitos os exemplos, vamos aí já para a quarta, né, hipótese. A quarta hipótese é justamente a que você acabou de mencionar, Roberto. É só para deixar claro, eles me pediram... Salvo engano, eu não tenho certeza se não foi você que me solicitou a inclusão desse quarto item aqui no nosso manual, porque ele estaria contido no primeiro, teoricamente, né? Mas como hoje tem muito tabelião que ele, em vez de gerar digitalmente, ele escaneia e depois assina digitalmente, a gente quis deixar claro que essa certidão do tabelião de notas, como a gente consegue verificar a assinatura dele pelo SENSEC, essa é uma discussão que sempre existiu, mas não é nato digital, porque ele digitalizou uma escritura física e tal, mas como ele vale como certidão ou traslado, a gente entende, e agora o provimento 95 foi bem claro, até que o tabelião pode desmaterializar outros documentos, tá? Até a gente poderia atualizar a nossa planilha aqui, para dizer que o documento, o 2, poderia ser desmaterializado também por tabelião de notas, qualquer documento desmaterializado por eles, poderia também ser enviado para registros nos termos do provimento 95. Augusto, deixa eu te interromper de novo. Vamos lá. Primeiro, eu vi algumas pessoas aqui dizendo que a gente comentou aqui que essa digitalização da segunda hipótese, ela tem que ser uma digitalização especial, não é isso? Essa digitalização com metadados. E eu sei que você tem um slide aí, mas valeria a pena, então, a gente só reiterar que o Registro de Imóveis do Brasil, ele produziu um assinador web, ou seja, que se acessa pela internet, e esse assinador, além de servir para assinar digitalmente, também foi desenvolvido para que pudesse ser feita essa digitalização especial. Esse aí que está na tela, né? O digitalizador. O site é assinador.registrodeimóveis.org.br. Uma vez que você entra, então, você tem a opção só para assinar documentos, mas você tem a opção para digitalizar, não é isso, Augusto? E esse módulo foi criado para que a gente possa, de alguma forma, suprir a demanda dos próprios usuários do serviço. Então, vamos supor que alguém agora entre em contato conosco, como registradores que somos, e diga, olha, soube que se eu pegar o meu documento aqui, a minha escritura que está em casa, o meu contrato particular, todo corretinho que está aqui em casa, eu posso, fazendo uma digitalização especial, enviar pelo e-protocolo e ser válido para todo o processamento. Então, nós vamos orientar. Pode sim,
mas você vai usar um digitalizador que nós, inclusive, o Registro de Imóveis do Brasil proporciona, e daremos, então, esse link, que é o assinador.registrodeimóveis.org.br, e orientá-lo a realizar digitalização por ali, na sequência, a assinar e mandar. Ou seja, a digitalização especial que a gente comentou aqui antes foi essa. É óbvio que não é exclusivo aqui do assinador do Registro de Imóveis, mas a gente está colocando porque é uma ferramenta que já é para atender essa demanda nossa. Sim, e ela já vem com carimbo. Eu acabei não me atentando aqui de colocar, mas ela já virá para o próprio registrador com carimbo do Registro de Imóveis do Brasil e que ela contém os dados do decreto, tá? Além, obviamente, de vir a assinatura digital da pessoa pela ICP já validada também pela central, ou se você não tiver com essa validação, vocês conseguem validar no site do ITI. O Roberto depois me pede, eu estou sem o WhatsApp aberto aqui agora para compartilhar o link, mas depois eu compartilho. Eu vou pedir para a Samira mandar no chat. Samira, você poderia mandar o site do ITI? Estou mandando aqui. Tá, onde as pessoas conseguem validar a ICP, que é de fácil verificação pelo lado do registrador. Aquela autoria, diferentemente de um simples PDF, ele vem com mais dados para vocês verem, ele vem com uma assinatura digital e ele já vem os dados do documento, dizendo informações sobre a digitalização. E a ideia aqui, só para mencionar como ele funciona, para vocês explicarem eventualmente para os usuários, é um plugin que conversa com o scanner da pessoa, tá? Então, ele não consegue converter um PDF que ele já tenha na máquina dele e falar, eu quero digitalizar esse PDF. Não, ele necessariamente precisa conversar com o scanner do usuário, a hora que o usuário termina o escaneamento, que foi iniciado pelo nosso digitalizador, ele dá a opção de preencher o nome do documento e assinar digitalmente. Ele, cumprido essas 3 etapas, digitalizou, preencheu o nome do documento e assinou digitalmente, o documento é envelopado e fica à disposição no arquivo dele na máquina do usuário e ele pode usar no e-protocolo. Joia. Augusto, você iniciou um esclarecimento sobre aquilo que você estava chamando de desmaterialização, inclusive a desmaterialização pelo próprio tabelião. Queria só que você também ajudasse, quem sabe, a gente entender com algum exemplo. Se eu entendi bem, o tabelião poderia, de alguma forma, fazer esse serviço pelo usuário, né? Ou seja, ele receberia esse documento original que a pessoa tem e ele poderia fazer essa digitalização e essa assinatura digital para enviar pelo protocolo. É isso que seria desmaterialização? Eu estou só dizendo porque há muitos colegas que estão aqui que também, no interior, aqui em Pernambuco, é comum, às vezes, haver a acumulação de notas com registro de imóveis, né? Então, perfeito. É uma questão importante, além de nós podermos orientar também os tabeliães que muitas das vezes entram em contato conosco. Como é que é essa desmaterialização? Legal. Essa desmaterialização está prevista no provimento 95, tá? Ela já era amplamente discutida e o que ela já era prevista nas normas estaduais em geral. Tinha uma discussão se ela valia como cópia, a mesma história da cópia autenticada, e aí ela não poderia ser aceita pelo e-protocolo. Mas o provimento 95, na linha do próprio digitalização com metadados, deixou claro que o documento desmaterializado pelo tabelião, ou seja, qualquer documento original que seja enviado para o tabelião, ele pode desmaterializar e convertê-lo em digital. Tá? Então, ele, uma vez desmaterializado com a fé pública do tabelião, ele passaria a valer como um ato digital, tá? E aí ele poderia ser encaminhado para registro. Então, aquelas vias daqueles contratos que a gente mencionou, com firma reconhecida, etc., se a pessoa não tiver um scanner em casa, ele pode procurar um tabelião para desmaterializar aquele documento e o tabelião enviar para registro. Então, essa palavra nada mais é do que o tabelião pegar o documento físico e transformá-lo em um PDF com essa digitalização especial e assinado digitalmente, poder transformá-lo como um título hábil para vir pelo e-protocolo, certo? Perfeito. Eu vi uma outra dúvida aqui, o Augusto, eu não sei se você teria condição de responder para a gente. O scanner precisa também ser um scanner especial ou os scanners conhecidos, normais, que as pessoas têm,
elas, ao utilizarem aquele digitalizador que nós mostramos, né, que está dentro lá do assinador que o Registro de Imóveis fez, qualquer scanner vai funcionar, ou para que consiga-se uma digitalização com metadados, o modelo do scanner tem que ser especial? Nós fizemos testes com diversos, tá, domésticos, e em geral estão todos funcionando. A maior dificuldade que nós tivemos era muito mais em relação ao tipo de servidor que a pessoa se utilizava, e provedor de internet, o Google Chrome funciona melhor, etc., mas não tivemos nenhum problema com o scanner. Lembrando que aqui não é o scanner do celular, tá? É aquele scanner residencial, né, que você vai ter que ter aquela máquina de scanner mesmo. Impressora multifuncional, essas coisas assim. Exato. Entendi. Então, aqueles aplicativos de celular, que eles têm, inclusive, o nome ali de scanner, né, porque você tira foto e ele dá uma ajeitadinha, aqueles não estariam aptos, porque é eles que escaneiam, e no caso, você precisa escanear pelo digitalizador do registro de imóveis, não é isso? Exato, nós precisaríamos criar um aplicativo, nós não tivemos tempo e nem tempo para estudar a complexidade, mas seria o nosso scanner funcionaria justamente como um aplicativo de celular para conversar com a máquina de tirar foto do celular. Então, na hora que ele tirasse a foto, ele usaria o nosso aplicativo para converter num PDF-A, assinar digitalmente, que é possível pelo celular, tem esse CPF que poderia ser assinado digitalmente pelo celular, mas hoje nós não temos ainda essa funcionalidade, tá? Ok, tá ótimo. Pode continuar então aí. Não, legal. Então, só mencionando aqui o PDF simples, sem assinatura digital, e se não tiver fonte confiável para confirmação do teor e da autenticidade do documento, ele pode ser pré-notado para fins de prioridade, agora durante a pandemia, mas ele vai ficar guardando o original. Isso é uma norma que em São Paulo realmente não, mas eu acho que a gente nem deveria aprofundar aqui, porque a gente tem que tratar realmente do que dá registro e não do que não dá. Tá? Então, uma cópia simples. Eu acabei lhe interrompendo muito nesse aspecto aí do e-protocolo, porque tem sido uma prática fórceps, né, que iniciou aqui em Pernambuco, que está sendo uma experiência muito curiosa para todos, e eu acho que está sendo muito esclarecedor esse nosso bate-papo. Um título que ele, por natureza, é urgente, são os títulos bancários, são aqueles títulos para constituição de alienação fiduciária ou hipoteca, tendentes à liberação de recursos no banco, né? Então, qual que você orientaria como sendo a melhor forma? Uma, pelo que eu entendi, seria se a própria instituição fizesse isso no ato digital, ela teria que ter o certificado digital de todo mundo. Mas se ela fizer ele físico e as pessoas assinarem, como, por exemplo, no SFH, que nem reconhecimento de firma precisa, se tanto o banco como o comprador as digitalizarem e assinarem digitalmente, nós podemos aceitar. Não precisa ser exclusivamente o banco. Pode ser tanto o banco quanto o comprador para esses títulos bancários também? Olha, Roberto, a gente tem só uma discussão dentro desse decreto, que ele retira dentro da possibilidade de digitalização o documento nato digital, por uma questão óbvia, se é nato digital, você não precisaria digitalizar, mas ele retira também as instituições financeiras, tá? Os documentos do âmbito do sistema financeiro, nem é no âmbito, acho que são as operações no âmbito do sistema financeiro nacional estão excluídas dessa digitalização. Tá? Nós participamos recentemente de uma discussão desse tema com a ABCIP, e aí o Registro de Imóveis do Brasil deve divulgar uma nota técnica conjunta com eles, essa semana já, provavelmente até amanhã, que esclarece que a leitura que a gente faz nessa linha que você acabou de mencionar. Se eles não precisam nem do reconhecimento de firma, o próprio provimento 94 trata também do resumo, que ele fala que o banco pode enviar um resumo assinado digitalmente por ele, ou seja, não teriam a assinatura das partes, só iria o resumo assinado digitalmente pela instituição financeira. A nossa leitura é que o banco tem a faculdade de fazer uma digitalização inserindo os metadados, mas se ele for assinado digitalmente por alguém do banco,
tá, com poderes que representam ele dentro da instituição, não estou dizendo nem poderes especiais específicos para digitalizar, que não teria cabimento, mas para demonstrar que aquela pessoa ela tem um vínculo com a instituição financeira, tá? Então, eles não precisariam sequer dos metadados, tá? Bastaria a gente poder fazer essa identidade, assim como a gente faz com o tabelião, pela Sensec, né? O Sensec, a gente olha que o tabelião ele é tabelião, e o banco a gente verificaria que aquele operador ele trabalha numa instituição financeira pela sua procuração, tá? Entendi, Augusto. Assim, a semelhança do próprio poder atual de que esse instrumento particular do banco tem força de escritura pública, a rotina no protocolo seria semelhante. Quer dizer que se o banco assinar digitalmente esse contrato, ainda que seja digitalização normal, se nós temos uma procuração que dá legitimidade àquela pessoa que assina digitalmente pelo banco, esse seria um título hábil para processamento e registro pelo protocolo. Exatamente, exatamente. E aqui a gente separa o banco ainda em 2 outros títulos. Lembrando, Roberto, que essa aqui é a grande parte da nossa apresentação, acho que era o principal ponto, depois a gente só vai correr nas funcionalidades. Por isso que eu parei aqui, né, mas eu acho que é muito importante para nós, porque a gente é muito indagado, a gente já está recebendo, e é bom a gente sanar as dúvidas, né? Não, é muita novidade, realmente. Eu acho que esses são os principais pontos. Tá? Quando a gente está falando de documentos, a gente costuma chamar de legado, acervo, arquivo, né? Então, se está no arquivo do banco, é o acervo do banco, a gente está falando dele utilizar uma digitalização e assinar digitalmente, tá? Seja com metadados ou sem metadados. A mesma coisa vale para o tabelião, tá? Então, o tabelião, só que agora, quando a gente fala do futuro, tá? E a gente tem percebido, Roberto, que as pessoas vêm nos procurar falando, mas eu não estou mais conseguindo pegar a assinatura das partes, por conta dessa questão da pandemia. Isso está forçando as pessoas a caminharem no sentido do eletrônico nato digital pleno, né? O próprio Sérgio Ávila um dia me tranquilizou, Roberto, o seu colega, o Sérgio Ávila, presidente hoje da IRGE, vice-presidente do CORE. O dia que eu comecei a ver o digitalizado, eu me desanimei com a história do documento estruturado, que eu vou falar a seguir. Mas o Sérgio Ávila me falou uma coisa que realmente me tranquilizou. Falou, Augusto, no futuro não vai ter documento em papel para ser digitalizado, tá? Então, a gente está acelerando um processo que, na verdade, ele já estava consolidado para a ARISP em termos de funcionalidade, mas agora os usuários estão tendo que buscar esse caminho e os registradores estão tendo que aprender como registrar esse tipo de documento, mas era o futuro. Senhores, a gente tem que pensar numa sociedade que vai fazer contratação sem papel, contratação por aplicativo, contratar uma garantia por aplicativo. Esse não é o fim do registro de imóveis, esse é o registro de imóveis atendendo parte dos anseios da sociedade, tá? O registro de imóveis vai continuar recebendo uso capião, escrituras condicionais complexas, retificações de registro, memoriais de incorporação, mas ele também tem que admitir alguns contratos padrão de forma célere para simplesmente atender uma demanda da sociedade, que é a regularização da propriedade, tá? E aqui, nesse ponto, eu vou falar brevemente da questão das assinaturas eletrônicas, que esse é um tema que traz, ele é bem mais técnico, mas que ele gera muita discussão, tá? Que todo mundo tem nos procurado para saber como que faz para assinar sem ser através da ICP, tá? Que é através do ECPF. As assinaturas eletrônicas em geral, como aquela que você usa no seu celular, você pode usar em outros aplicativos, aplicações, elas são todas dentro do conceito de assinatura eletrônica, elas são gênero, tá? O certificado digital é uma espécie de assinatura eletrônica, tá? É uma certidão, o certificado digital, ele está previsto como uma assinatura eletrônica com requisitos de infraestrutura das chaves públicas, a tal da ICP, tá? Que ele traz uma segurança de você conseguir depois validar aquela assinatura, para eu poder, inclusive, oferecer para o registrador, fulano de tal, foi ele que usou aquele ECPF. Tá? Então, ele tem elementos de técnicos, de infraestrutura que permitem você validar aquela assinatura, e por isso elas foram consideradas as válidas para o registro de imóveis. Não obstante, tá, Roberto, o que a gente tem é que outras modalidades de assinatura eletrônica têm evoluído com o avanço da tecnologia,
né, e essa MP é de 2001. Então, a gente tem hoje o paradoxo de você exigir o CPF de uma pessoa, que muitas vezes esse CPF está na mão do contador, ou de um próprio funcionário do cartório, tá? E, por outro lado, você diz que não é seguro uma assinatura eletrônica que valida a digital da pessoa, valida informações biométricas colhidas da face, inclusive com o movimento. Então, a gente acredita, tá, e o próprio provimento 94 e 95 já dão a brecha, que a própria MP já fala que são permitidas outras assinaturas, ainda que fora da ICP, desde que válidas, aprovadas entre as partes. O problema é que ele fala que essa assinatura só vale entre elas, então ela sempre gerou um desconforto se o registrador poderia admiti-las ou não. A gente espera que o NR venha trazer uma solução para essa questão, colocando um regramento mínimo de outras assinaturas eletrônicas para a gente poder oferecer para o mercado, tá? Mas hoje a gente não pode oferecer. Só que no âmbito... Só por curiosidade, isso seria semelhante aos que os bancos fazem pelos aplicativos deles, ou seja, às vezes o banco tem um token ali que foi feito, e não é ICP Brasil, ou então tem uns que eles aceitam a biometria no próprio celular, que aceita a sua digital, e ele libera o aplicativo do banco. A sua ideia é que o registro de imóveis eventualmente possa evoluir para facilitar esse tipo de segurança, porque atingiria a maior parte dos usuários, é isso? Exatamente, exatamente. E ele é muito mais barato, tá? O certificado digital hoje, ele custa em torno de R$300, enquanto nós estamos falando de assinadores eletrônicos com custo de R$5, R$10, né? E então, a questão toda aqui é custo, né? Realmente o que a gente pensa em oferecer são os tokens. Os tabeliães vivem um dilema, os colegas tabeliães aí que estiverem participando, vivem num dilema, porque a questão da autoria sempre foi uma coisa presencial, foi muito forte para os tabeliães, mas eles mesmos, para desenvolverem hoje, evoluírem em escrituras digitais e atender uma sociedade, eles não sabem se eles atendem ou se eles batem na tecla que não pode, entendeu? Então, assim, as instituições financeiras já estão caminhando para isso, e não faz sentido uma operação de você fazer uma transação financeira de milhares de reais, às vezes de milhões de reais por um aplicativo, por um token, você não conseguir, eventualmente, contratar uma garantia do seu imóvel com o banco por um assinador digital, com a responsabilidade toda da instituição financeira, né? É importante mencionar isso, que ela assume que ela reconheceu o Roberto como uma pessoa que assinou, e ela vai declarar depois quais foram as formas que ela colheu a assinatura daquela pessoa que ela contratou, né? E a mesma coisa cai nos tabeliães, tá? Então, hoje, as instituições financeiras e os tabeliães, por esse provimento, já poderiam dispor de funcionalidades dessa forma, na medida que eles atestam que aquelas assinaturas colhidas são válidas, tá? Então, isso que eu acabei de falar, hoje no provimento 94 e 95 permitem essas instituições. Como você mencionou, hoje uma instituição financeira, no SFH, não reconhece a assinatura das partes. Para ela, uma assinatura eletrônica em que ela consiga validar de alguma forma a assinatura dos seus contratantes, ainda que eletrônica, é muito mais seguro do que simplesmente aquele RG apresentado na hora lá e a pessoa assinando de próprio punho na frente de um gerente, tá? Então, as instituições financeiras já estão indo nesse caminho de buscar outras formas de assinatura eletrônica, e aí, nesse caso, tanto o tabelião como a instituição financeira assinariam com certificado digital ICP para atender o nosso regramento, tá? E se responsabilizariam pelas assinaturas dos demais, tá? O último modelo, que eu acho que é muito bacana a gente comentar aqui, eu estou muito à vontade de conversar aqui com o estado de vocês, porque Pernambuco, fora São Paulo, Rio de Janeiro, eu acho que é o terceiro estado, junto com o Espírito Santo, terceiro e quarto estado, com maior volume desses documentos eletrônicos estruturados, embora acredito que alguns de vocês não saibam disso, tá? Quando a gente está falando aqui de documento eletrônico estruturado, pensem simplesmente numa planilha que está sendo preenchida pelo banco. Na hora que ele está fazendo o contrato, ele está preenchendo dados, vendedor, comprador, valor da dívida, valor do imóvel para fins de leilão, todos os requisitos da 9.514, no caso de uma contratação de alienação fiduciária. Quando ele termina esse preenchimento, ele gera o papel, tá?
o banco já tinha aquele dado estruturado. Depois ele gera esse papel, manda para o cartório, depois de assinatura das partes, etc. O cartório vai, pega esses dados, imputa no seu sistema, tá? Alimenta os mesmos campos. Vendedor, comprador, valor do imóvel, valor para fins de leilão, data da primeira parcela, etc. Mesmos requisitos 9.514. E depois ele gera uma matrícula e manda para o banco, depois alimentar seus dados, para que esses dados possam ser utilizados para o banco para fins de liberação do recurso para os usuários. Isso, num total desperdício de tempo, função, e o que nós estamos propondo, isso já está nas normas de São Paulo desde 2013, e está previsto, vocês têm as normas de vocês, se eu não me engano, Roberto, é de 2017 o provimento que trata do extrato eletrônico, e agora me fugiu o provimento de vocês. Nossa, 2016. 2016. Tá? Só que eu diga, houve um projeto piloto do FAR, né, com um empreendimento bem robusto em Caruaru, de competência do colega André Guerra, e ele, então, foi muito, né, obstinado, envolvido na compreensão desse contrato eletrônico estruturado, e, de fato, tem sido bastante bem sucedido, né? Já tem para mais da casa de 1.000 contratos já registrados nesse formato. E, nesse momento agora, nós estamos tentando, junto com a Caixa, desenvolver também um projeto piloto para registrar um contrato que seja desses normais de habitação, também nesse mesmo formato, né? É algo que traz muita celeridade e, como você vinha dizendo, segurança também, né, em todo o processo. E para os registradores não se preocuparem demais com esse processo, mas o meu sistema está pronto, não está pronto para receber, nós da Central Registradores, oferecemos, por isso que a ideia do extrato é um resumo, depois a gente podia até compartilhar a fotografia, quando eu terminar aqui essa apresentação, eu compartilho, ele é basicamente como se fosse um quadro resumo, tá? Que mostra justamente todos os dados que estão dentro do XML, num PDF de 2 páginas, que o cartório consegue trabalhar. Tá? E a partir desse momento que ele começa a receber documentos estruturados, ele conversa com o seu desenvolvedor de sistema, esses grandes a gente já vem trabalhando para eles importarem esses dados e alimentarem o seu ato de registro, a sua emissão de nota fiscal, o seu selo digital, com os dados que estão vindo oriundos já da própria instituição financeira. Mas, independente do grau que hoje de automação que o cartório esteja, ele tem totais condições hoje de receber esse XML, porque a gente converte esse XML, que nada mais é do que um grande layout para a máquina ler, tá? Como se fosse uma planilha de Excel para computador, e a gente converte ele num arquivo texto pelos campos, que o registrador consegue praticar o ato. E o que é mais legal desse projeto, eu lembro que eu cheguei a ouvir já, mas isso, vocês estão fazendo um projeto que só vai atender os grandes capitais, e isso foi desmistificado porque ele faz muito sentido quando a gente fala em regularização fundiária. Muito legal a gente ver que a concepção do registro eletrônico estava na lei de 2019, que tratava do Minha Casa Minha Vida, tá? Porque a gente está falando de atualização de base. Não dá para a gente imaginar, em São Paulo a gente tem o registro eletrônico com a CDHU, FAR, e agora o FAR está registrando em Feira de Santana, Caruaru, Zona Oeste do Rio de Janeiro, registrando em Piracicaba, agora vai registrar em Maringá, porque com layout padrão, um único documento, com o banco de dados do FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal lá em Brasília, consegue emitir um único documento, arquivo de dados, que consegue atualizar os registros no país inteiro. Então, assim, a gente tinha a história de Feira de Santana, um cartório que recebia, numa semana, às vezes nem 5 títulos, recebeu em um mês 500 títulos, sabe? Muito legal você imaginar como você pode trazer a regularização fundiária também para dentro desse projeto. E aí a gente tem esse que ele mencionou, um da instituição financeira, o Roberto mencionou, que é um projeto muito bacana, que eu só queria falar rapidamente com vocês. Você quer falar mais alguma coisa do XML do FAR, Roberto? Ou podemos seguir? Podemos seguir.
Esse é bem rapidinho, só para vocês verem, quando a gente começa a tratar com dados, ele consegue dar uma possibilidade tremenda. Só para vocês entenderem, o XML do FAR, que é esse arquivinho assim que vocês estão vendo aqui, o que ele faz? Quando ele para o FAR, tá? O FAR gera diariamente um lote com códigos de empreendimento, tá? E esses códigos de empreendimento que ele lança na plataforma, ele já vincula aos cartórios de registro de imóveis competentes. Então, ele gera da base dele diariamente, ele pode gerar 10 mil contratos simultâneos da sua base de dados que foram firmados, ele assina digitalmente esses lotes, e esse XML ele é quebrado e é direcionado individualmente para cada um dos cartórios, sem que a Caixa tenha que entrar manualmente e enviar para nenhum cartório específico, isso já é direcionado pela própria plataforma. E tamanho foi o sucesso dessa questão para a Caixa, que a gente está trabalhando nesse piloto, que a gente ainda não pode divulgar, em termos oficiais, até peço sigilo, que não é só com a Caixa, a gente tem alguns projetos com outras instituições financeiras, mas que eles trabalham em parceria com construtoras, tá? A construtora, porque a Caixa não quer se responsabilizar, no fim, pelo pagamento do ITBI e pelo registro. Então, o banco, ele sobe esse XML dentro da nossa plataforma registradores, vem a construtora, ela recebe, que olha, porque a gente consegue vincular pelo CNPJ da construtora e o empreendimento da construtora, vai para uma conta da construtora, a construtora fala, a Caixa já me liberou 30 arquivos de contratos que eu tenho no meu acervo. Eles fazem uma conformidade com o físico, com os dados que ele tem no sistema, e estando validados, o sistema exporta para a gente aqueles dados, assinados digitalmente pela Caixa, ou pela instituição financeira, melhor. E aí a construtora passa a cuidar do registro, tá? Dentro do sisteminha, ela olha os arquivos que foram importados pela instituição financeira, ela anexa os ITBIs, envia para os registros, e depois ela cuida do pagamento dos emolumentos de cada registrador, e uma vez registrado o documento, já é informado na plataforma, instituição financeira e construtora ficam sabendo do registro, e o valor já é automaticamente liberado para a instituição financeira, porque não precisa mandar aquela via do contrato registrado. Então, a gente conversou com algumas incorporadoras, a diminuição de custo, de tempo e de processos trazem mais de milhões de reais por mês de benefício para essas grandes incorporadoras. E para as pequenas, então, também traz uma facilidade muito grande. Então, ela funciona em grande escala, mas em pequena escala ela funciona também porque traz padrão, ela não precisa se preocupar quando o cartório de São Paulo é muito rigoroso e o cartório do interior é um pouco mais flexível. Não, se ela cumprir os requisitos da 9.514, aqueles dados vão ser iguais disponíveis para aquele cartório de São Paulo, para aquele cartório de uma comarca menor. E ambos vão ter segurança na prática do seu ato. Tá? Então, essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês. Então, a certidão, o ato praticado, volta, tá, para o banco e para a incorporadora, e ambos já estão liberados, não precisa mais haver diálogo entre eles, porque o registro de imóveis já validou aquela operação. Tá mencionando aqui rapidamente que isso não é uma coisa feita em razão da pandemia, tá? Os títulos digitais, o XML estruturado já era um projeto sólido que a gente vinha trabalhando, e agora eles estão sendo só acelerados rumo ao caminho que a gente achava inexorável, tá? Então, acho que era isso sobre o protocolo que eu queria falar. Você tem mais algum comentário ou podemos seguir agora rapidamente aí sobre os outros serviços, Roberto? O que você acha? Podemos seguir, Gustavo, Augusto. Eu fico pensando aqui, é muita novidade, né, e muita novidade para todo mundo, mas eu sinto o pessoal bastante interessado, porque isso é a ordem do dia. Eu estou só aqui pensando se a gente vai conseguir, rapaz, passar por tudo, né? Certidão digital, matrícula online, pesquisa de bens, mas faz aí... 2 minutos cada um. 2 minutos cada um. Faz uma boa análise aí, a gente tenta falar, e não vai nos impedir de, eventualmente, aqui a gente voltar a conversar um pouco mais para frente, para ver essa parte de detalhe operacional, né? Ali, certidão digital, esses detalhes que vêm. Mas vamos seguir. Não, legal, só para mencionar que a gente tem um local que é o repositório confiável, onde hoje só sobem as procurações das instituições financeiras,
ou os contratos sociais de grandes empresas, mas a ideia desse local é que ele possa subir qualquer tipo de documento, até uma minuta de contrato de um empreendimento, para ficar arquivado, e lembrando que ela tem que ser um documento nato digital para estar lá arquivado dentro daqueles requisitos que nós mencionamos, e uma vez lá, em São Paulo, o registro de imóveis ele não pode devolver um título caso ele já tenha esse documento acessível dentro do repositório, o que traz um benefício em escala para o usuário tremendo de não precisar enviar para cada registro de imóveis um local. Ele funciona Augusto, como se fosse aquela sua pasta de procurações. Isso, me desculpa te interromper aí, porque nós não usamos ainda, mas achei muito interessante. Quer dizer que, por exemplo, suponhamos que a Caixa Econômica, sei lá, ela faz financiamento aí no estado inteiro. Se ela subir as procurações que dão legitimidade aos gerentes para assinarem, se ela subir para a plataforma, então nós, ao examinarmos os contratos, já não botaríamos mais em exigência pedindo procuração, porque a gente veria lá nesse repositório e já usaria para poder aceitar a legitimidade de quem assina. Seria isso, né? Exatamente. Ele já está disponível para vocês, ele é uma ferramenta muito utilizada, porque ela é muito utilizada junto ao e-protocolo, tá? Principalmente pelos grandes usuários, como a Caixa Econômica Federal. Eles costumam subir a procuração deles lá pelo repositório, em vez de ficar anexando em cada arquivo. Tá? Então, depois a gente pode, dentro do manual mesmo de usuário de vocês, vai ter lá como acessar o repositório, e você consegue localizar tanto pelo CPF do mandante, como do mandatário, né, o CNPJ do mandante, como o CPF do mandatário. Isso seria ótimo, né, ou seja, quer dizer que se eu pesquisasse ali pelo CPF do gerente, ele localizaria a procuração que eu preciso e resolveria, né? Exatamente isso, exatamente isso. Acha isso depois. Com a vantagem que, se eventualmente aquela pessoa tivesse sido mandado embora, o banco já pode vir aqui e revogar a procuração, que ele aparece no sistema que ele, não é que ele não tinha procuração, aparece que venceu a procuração dele, porque continua validando os atos anteriores, mas para aquele ato futuros ele já não tem mais poderes, enquanto ele ainda vai regularizar, em paralelo ele está regularizando a procuração lá no tabelião de notas, mas aqui no sistema ele já consegue informar, olha, fulano foi demitido, já não pode receber novos contratos firmados por esse cara, tá? Então bem interessante. Ok. Então, senhores, essa aqui é a nova certidão digital que a gente tem trabalhado, que o pessoal chama de PADS, usando o nosso... precisa conhecer, a gente vai divulgar alguns vídeos, tá? Porque essa certidão digital, ela permite aquela validação, tá? No nosso site, tá? Validar a certidão digital, então você consegue validar a informação, e a gente acredita que no futuro, através de uma certidão digital dessa natureza, a gente consiga até deixar de usar o papel de segurança, né? Porque, como eu falei, até uma foto dela vale, porque no fim se acessa a certidão e ela fica disponível na nossa plataforma. A hora que você coloca para validar a certidão digital, ele aparece a matrícula, com quem assinou digitalmente aquela matrícula, o local, e com todos os timbres do cartório, tá? Então, ele é uma certidão efetivamente digital e confirmável eletronicamente em site confiável, tá joia? Ela já está disponível e já vem sendo utilizado cada vez mais pelos usuários. Vocês têm que dar uma olhada nos manuais que tratam do novo assinador digital, da nova certidão digital, para aprender a usar. A gente pode marcar depois um webinar lá de funcionalidades com a nossa equipe técnica para falar desse tema, mas vale a pena utilizar. Bom, rapidamente aqui, o matrícula online, a visualização de matrícula. Vocês têm essa visualização, né, Roberto? Nós temos, eu não escondo que esse é um tema que às vezes assusta um pouco, né, muitos colegas, porque a realidade de cada serventia é peculiar e também a realidade de acervo. Mas o serviço, ele já está em funcionamento no Estado e tem havido, sim, um esforço contínuo de todos os colegas na digitalização das suas matrículas e essa disponibilidade do matrícula online, né? Vale a pena você falar um pouquinho. Não, legal. Na verdade, quando a gente fala sempre de registro eletrônico, Roberto, a gente precisa pensar e não naquilo que eu acho que os registradores pararam na história do registro eletrônico,
porque sempre se imaginou o trabalho que daria. Né? E quando a gente fala do registro eletrônico, a gente sempre pega desde a lei de 2009, que deu prazo de 5 anos, a gente fala aqui dos provimentos do CNJ, o 89 já fala do registro eletrônico novamente, da matrícula eletrônica. A gente tem que imaginar como foi feita a migração da transcrição para a matrícula. Mas a gente tem que começar a praticar os atos, já buscar formas de fazê-lo dentro de uma estrutura eletrônica, através de empresas de software que trabalhem com um novo modelo de escrituração eletrônica, tá? Porque, assim, a gente sempre fica olhando, meu passado é muito complexo, meu passado, sim, mas como eu mencionei, você acabou de praticar um ato, você já não está mais falando do seu passado, estamos falando do seu presente. Se você mudar seu presente, a hora que você não tiver mais nada para fazer na sua serventia, em qualquer situação por conta de diminuição de fluxo, um funcionário que está voltando de uma licença, você já consegue pegar essa pessoa para trabalhar no seu passado. Mas se a gente não começa o presente, o passado nunca vai ser feito, né? Então, quando a gente fala de visualização de matrícula, nada mais é do que uma imagem dentro de um modelo mais atual, que já está desatualizado, né, Roberto? Porque apesar da gente ter assim aqui a imagem, no futuro, quando a gente está falando da eletrônica, ela já vai ter um outro formato, né? Mas acho que a gente precisa passar por esse formato de ter uma imagem para atender o usuário, para ele poder fazer um negócio jurídico no menor prazo possível. Então, assim, fica sempre o convite para atualizar dos seus imóveis, dos seus acervos, e hoje a matrícula online é uma mera digitalização, você não precisa nem retirar nenhum dado de lá, então, acho que, assim, hoje teríamos condições aí de fazer um trabalho institucional, acho que até fica o convite para a ARIPE fazer um trabalho institucional de auxílio nessa digitalização. Tá? Conforme eu falei contigo, Roberto, eu ia mencionar com você da pesquisa de bens. A pesquisa de bens, acho que os cartórios conhecem bem, estão habituados a ter essa pesquisa, tá? Que é uma pesquisa de CPF e CNPJ em que cada cartório é pesquisado, né? Mas o diferencial aqui não é a pesquisa de bens. O que eu queria mencionar para vocês é a pesquisa prévia de bens, que é uma pesquisa que eu não sei quanto custa a pesquisa de bens no estado de vocês, mas em São Paulo custa R$15. E o que torna inviável a pesquisa efetiva em larga escala. Tá? Quando você não consegue imaginar alguém pagar R$15 para pesquisar num cartório, faz sentido. Mas quando a gente está falando de uma pesquisa patrimonial de larga escala, só em São Paulo o valor dá quase R$3.000. Para fazer essa pesquisa de bens. Então, o usuário, na prática, acaba não fazendo a pesquisa de bens. Ele vai em um ou outro cartório que ele acha que aquela pessoa pode ter algum bens, ressalvados algumas situações muito atípicas, de herdeiros que querem saber bens dos pais, etc. Então, na prática, o que acontece é que as pessoas acabam fazendo pesquisa só nos grandes municípios. Tá? Ou eventualmente naquela localidade onde a empresa tem uma sede, ou o sócio mora, tal, e tem alguma coisa que ele possa identificar. Isso acaba sendo muito ruim para o sistema, porque para o usuário não é interessante, ele tem uma pesquisa de bens que é falha, para ele saber um CPF, ele tem que pagar R$3.000, o que só no estado de São Paulo, o que ninguém vai fazer. Tá? E, por outro lado, ele é ruim para os registros de imóveis, porque aqueles registros que não fazem parte da pesquisa de bens não são vistos. Tá? Ninguém vai pesquisar a comarca de Diadema, entendeu? Por exemplo, que pese seja uma grande comarca da Grande São Paulo, mas a pessoa não vai pesquisar lá porque ele vai ter que mudar o algoritmo dele de pesquisa para Grande São Paulo, por exemplo, e aí teria que incluir vários outros municípios, e vai encarecendo cada vez mais. Só que o pesquisa prévia foi criado pela Corregedoria de São Paulo, foi uma demanda dela, para que então não se pesquisasse os cartórios. Quando vocês mandam um banco de dados Lights para a ARISP, que é a imagem da matrícula do ato praticado com o CPF, CNPJ, de um ato que vocês praticaram, essa pesquisa é feita nessa base, tá? E traz para o usuário, ao custo de uma única pesquisa, tá? No caso, os mesmos R$15 que ele pesquisaria o estado inteiro, ele pesquisa um cartório só, ele pesquisa o estado inteiro, tá? Mas o cartório não tem trabalho. Tá? Então, na prática, o que acontece é que o cartório não recebe uma pesquisa de bens completa, mas ele vai receber centavos daquela pesquisa. E, na prática, o que a gente vê é que os bancos hoje trabalham em parceria conosco, já consomem milhares de pesquisas prévias por mês, mas, assim, centenas de milhares aí no ano,
porque para eles é muito inteligente esse serviço e todo o sistema ganha. E no final, aonde ele acaba encontrando uma ocorrência, tá, que ainda não é de propriedade, é uma simples ocorrência, aquele cartório ganha vida, porque aquele cartório que tinha uma ocorrência daquele CPF, a pessoa vai fazer uma pesquisa de bens lá para saber se é propriedade, ou vai visualizar a matrícula daquele cartório e vai pedir a certidão daquele cartório. Então, a pesquisa prévia, embora a gente tenha uma certa resistência, tivemos uma certa resistência no início, dizendo, não, que absurdo, eu que recebia R$15 por uma pesquisa, agora vou receber centavos. Antes você recebia uma pesquisa de 10 pessoas, 100 pessoas, e passa a receber todo mundo de milhares de pessoas, sem falar em todos os serviços que você agrega a partir dessa pesquisa. Então, eu fico muito satisfeito que recentemente o Estado do Espírito Santo entrou nesse serviço, foi esse ano, também graças a uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui, esclarecedora, e foi solicitado para a Corregedoria a inclusão desse serviço, e eu gostaria, deixo o convite aí para que o Estado de Pernambuco, a ARIP, também trabalhe com vocês para aprovar algo nesse sentido, que eu acho que é engrandecer só os registradores do Estado. Augusto, acho que o que eu entendi, e me parece, pelo menos pensando pelos usuários, é uma baita ferramenta, né? Ou seja, a pessoa entra na central e ela quer fazer uma pesquisa de um determinado CPF. Então, ao invés de fazer só em Recife, ela faz em Pernambuco inteiro, não é isso? Exatamente. E aí, enquanto o valorzinho individual fique reduzido, mas a experiência sua mostra que a quantidade de pessoas que passam a pesquisar Pernambuco inteiro é bem grande, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Interessante, vou anotar aqui como um tema para a gente amadurecer. Vocês, inclusive, passariam a ser consultados, com certeza, aquele que vai pesquisar em São Paulo já incluiria o Pernambuco ao acréscimo de X reais, entendeu? A verdade é que hoje a pessoa acaba indo muito para São Paulo, e a hora que você habilita isso só por mais tanto, para ele faz sentido financeiramente falando. Né? Eu até, por curiosidade, por exemplo, as minhas pesquisas de bens, de vez em quando eu entro para olhar quais são os usuários, e percebo que são muitos usuários de São Paulo que fazem pesquisas de bens aqui, né? Mas eu imagino que realmente se a gente tivesse uma ferramenta que ao mesmo tempo pesquisasse o estado inteiro, de repente os bancos, financeiras, agências de veículos, quando fossem fazer qualquer negócio lá em São Paulo, se souber que a família do cara ou o cara é de Pernambuco, quando vê ele pesquisa aqui o estado inteiro, né? Eu acho que eles já pesquisariam nacionalmente por um preço, faz muito sentido. Né? Eu acho que, e sem comentar todos os serviços agregados a partir daí, né? Que é aquilo que eu falei, que você dá a luz para os pequenos cartórios, né? Para as pequenas serventias, que ninguém acaba pesquisando lá, e de repente ele passa a ser pesquisado e as ocorrências lá começam a trazer vida para o cartório. Isso é bem legal. Tá? Okay. Então, falar rapidamente agora dos projetos, mencionando aqui do Registro de Imóveis do Brasil, o plantão eletrônico já está à disposição dos usuários para o contato com vocês durante essa pandemia, tá? Isso em termos nacionais. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, se algum usuário de vocês já solicitou um atendimento, mas vocês conseguem colocar hora de atendimento, disponibilizar atendimento virtual ou presencial, marcar reuniões, até receber documentos por ali para fazer uma análise prévia, tirar dúvidas. Então, é bem interessante a utilização dessa plataforma. Tá? Temos o sistema dentro do Registro de Imóveis do Brasil que vocês se utilizam de intimação e consolidação, que eu não vou adentrar muito nele, porque o que a gente usa hoje aqui em São Paulo é o dos registradores, eu não conheço muito das funcionalidades, mas a gente está pensando na integração, mas eu já sei que é um sistema que vocês têm usado hoje já direto do Registro de Imóveis do Brasil. Você quer comentar alguma coisa nesse ponto, Roberto? Não, pode seguir. Na verdade, essa parte de intimação, acho que a grande parte aqui já está familiarizada, a gente usa uma plataforma aí com bastante pujança já, né, com convênio com a Caixa, e a gente sabe que há esse esforço no âmbito nacional de integração de todos esses serviços, né? Perfeito, legal. É isso. Então, nós também disponibilizamos para os usuários esse guichê de certidões. Essa questão foi para atender o Doing Business, que mencionava que para fazer um ato de registro tinha uma série, eram 14 atos,
porque eles entendiam que cada uma das certidões exigidas para a lavratura de uma escritura ou para a concretização de um negócio jurídico era um ato de registro. Então, nós disponibilizamos aos usuários, sem custo adicional, todas as certidões necessárias para a prática do ato de registro nesse local. Hoje, então, acho que a gente só tem aquelas regionais de São Paulo e Rio de Janeiro, que eram para atender o Doing Business, mas, em geral, aqui, você tem muita certidão de âmbito nacional que os usuários de Pernambuco também poderiam se utilizar. Tá? Aí é o assinador que eu já falei para vocês, digitalizador, o procedimento de reclamação também foi para atender o Doing Business, eventualmente você vai receber alguma reclamação de usuário lá pelo Registro de Imóveis do Brasil, que se um usuário tiver uma experiência ruim, ele pode reclamar com o oficial, isso vai para o e-mail cadastrado pelo oficial dentro do site, e se ele não for atendido, isso vai para a ARIP, dar um auxílio, e se não for atendido, isso vai para a corregedoria, mas ele acaba sendo útil, porque muitas vezes as reclamações não chegam no oficial, etc. Muitas vezes a própria ARIP pode dar o suporte, e isso foi também para atender um requisito do próprio Doing Business, um mecanismo independente de que o usuário conseguisse trabalhar só com os registros de imóveis. E, por fim, a Base Nacional de Transações Imobiliárias, que é um projeto também muito legal do Registro de Imóveis do Brasil, que a gente está se utilizando, além de contemplar todas as transações que são feitas dentro do âmbito do Registro de Imóveis, a gente atualiza essa base com aqueles dados que são enviados para fins estatísticos, e alguns deles também, das bases que eram do Sinter, DOI, etc., tá? Mas todos anonimizados. A gente está se utilizando para atender um provimento do CNJ também, o parágrafo 5º, que fala da criação do localizador de matrícula, tá? A partir desses dados, como eu mencionei para vocês, se eventualmente você não tem um bom indicador real, toda vez que você pratica um ato e emite uma DOI, você acaba criando um indicador real para terceiros, né? No caso, você está colocando aquele ato, o número da matrícula, o endereço, CEP, então... nós fizemos esse trabalho lá pelo Registro de Imóveis do Brasil, de depurar esses dados e conseguir botar numa base geodésica com mapa que a gente pudesse verificar por local, região, quantos atos foram feitos, é muito legal, e a gente vai permitir que a partir daí a pessoa consiga digitar um endereço, localizar uma matrícula, e aí fazer um pedido de certidão, ou visualizar uma matrícula, sem ter que se socorrer do próprio cartório, que também é o maior número de atendimentos hoje, é aquela pesquisa, eu preciso do número da matrícula. Em muitos locais, você só consegue fazer esse pedido de forma formal e recebe as informações só em 5 dias. Então, aqui nesse buscador de matrículas, em que pese ele não atenda todo o acervo do cartório, ele tirando 30%, 40%, 50% já e automatizando para esses usuários que já têm uma matrícula bem indexada, isso já é uma super solução para o usuário, que ele já imagina um usuário de larga escala, que não vai precisar ficar conversando com cada cartório se ele tem ou não o número da matrícula automatizado. Então, esse é um projeto que a gente quer colocar no ar agora, já está no ar, mas a gente quer colocar em larga escala também nas próximas semanas. Tá, joia? Acho que é isso, senhores. Da minha parte, já falei demais, mas era muito assunto. Augusto, queria de novo reiterar aqui a nossa gratidão. Eu sei dos seus inúmeros afazeres. Para quem não sabe, hoje mesmo, no período da manhã, ele estava envolvido em outras 2 videoconferências, são vários os projetos, né? A gente fica feliz pela sua disponibilidade. Eu acho que a gente conseguiu ter uma excelente reunião, muitos esclarecimentos, especialmente na parte do e-protocolo. Eu, em especial, aproveitei a reunião para tirar várias dúvidas minhas, né? E eu sei que são de muitos dos colegas. Eu observei, Augusto, que tem um ícone aqui dizendo que está gravando essa reunião. Eu imagino que fica um arquivo dessa gravação, não é isso? Então, eu vou querer depois ajuda para ver se a gente consegue disponibilizar, porque, infelizmente, algumas pessoas não conseguiram entrar na reunião, mandaram mensagens aqui para mim e a gente queria disponibilizar, porque acho que foi bem legal. E, para todos os demais colegas, eu agradeço porque a gente percebeu
um esforço enorme, né? A gente está aí já com praticamente 2 horas de reunião, é difícil a gente ficar muito tempo assim, mas eu percebi uma participação muito atenta, né, de todos, o que deixa a gente, pelo menos, imaginando que esse é um caminho, né? Então, talvez, um pouco mais para frente, a gente pensa em fazer algo assim, talvez de uma forma mais prática, para poder, igual o Augusto falou, como é que eu agora emito a certidão digital no formato PADES para ter código hash para validar no site? São essas coisas que eu sei que todo mundo quer, a gente vai buscar fazer isso também, tá bom? No mais, reiteradas gratidões aí a todos, um forte abraço e sucesso aí para todos nós no registro de imóveis eletrônicos. E fica o recado que esse é um caminho sem volta, né, Roberto? Eu acho que esse é um caminho que é sem volta, é o futuro. A gente precisa se atualizar e ter essa dorzinha de cabeça agora para colher os frutos lá na frente. Tá bom, senhores? Um abraço a todos aí, obrigado pela atenção. Valeu, Roberto, forte abraço. Um abraço, tá, tchau. Um abraço, pessoal, e até a próxima.